Se você é empresário, líder ou gestor, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Não existe produtividade real sem levar em conta questões emocionais. E é justamente por isso que tantas empresas estão travadas, mesmo com tecnologia, com processos, com ferramenta, com metodologia pronta. Hoje eu quero trazer para você o que pouquíssimas pessoas estão falando no mercado, mas que é fundamental, que é a temática produtividade emocional. E é por conta dela, desse aditivo, que tem sido o maior diferencial competitivo de grandes empresas. Porque empresários, eles investem em absolutamente tudo. CRM, treinamento, liderança, processos, marketing, operação, metodologias ágeis, mas ainda assim, eles têm continuado parado, enfrentando os mesmos problemas, como lentidão das decisões, retrabalho, conflitos internos, perca de focos constante, desgaste emocional, queda de performance do time. E por que, Nath, tudo isso acontece tendo todo esse panorama de tecnologia? Porque o problema não é técnico, os problemas são emocionais. Produtividade não é trabalhar mais. Produtividade é você conseguir decidir melhor, se comunicar melhor, conseguir influenciar o seu entorno, priorizar melhor as tarefas. E tudo isso acontece no campo emocional, antes de acontecer no operacional de fato. E esses líderes têm negligenciado a invisível, a raiz invisível da improdutividade. Então, eu quero trazer isso direto ao ponto. Eu quero mostrar quais são os maiores gargalos das empresas que estão travadas devido a questões emocionais. Então, não adianta você olhar outros aspectos antes de entender quais são os maiores gargalos dessas empresas que nascem de travas emocionais, né? E não necessariamente de planilha ou falta de questões técnicas. Então, quais são as características que a gente pode mapear? Os líderes adiam decisões por medo de errar. Há fatores generalistas como ansiedade, que cria urgências falsas, há tensões acumuladas que prejudicam conversas importantes, a falta de clareza mental que leva a escolhas precipitadas, a culpa de não dar conta de tudo, gerando sobrecarga. Então, isso não vai aparecer nos teus relatórios, mas aparece, sabe aonde? No teu faturamento, na cultura, no turnover, na exaustão dos teus líderes, na falta de resultado. Então, é necessário se mapear, é necessário se observar o preço emocional que as empresas têm pago sem estarem mapeados. Porque existe uma coisa que eu chamo de taxa emocional invisível, que é o custo silencioso que corrói os resultados. Nath, que resultados? Projetos que demoram porque ninguém confronta, reuniões longas por falta de clareza e coragem, oportunidades perdidas por indecisão, times irritados porque os líderes estão exaustos, estratégias bagunçadas porque a mente está sobrecarregada. Tudo isso são índices invisíveis da falta de progresso da tua empresa. E deixa eu te dizer mais, muitas empresas não quebram por falta técnica, elas quebram por falta de líderes emocionalmente disponíveis e mentalmente lúcidos, com a clareza do que precisa ser feito, quando precisa ser feito, com resiliência sobre as dificuldades que inevitavelmente as empresas vão ter. Então, quando a gente pensa no tema central da aula, guarda essa frase. A empresa cresce na velocidade emocional dos seus líderes. É isso mesmo. Um líder confuso
vai criar uma empresa confusa. Um líder ansioso vai criar uma empresa reativa. Um líder emocionalmente estável cria uma empresa produtiva, inteligente e focada, mas não nele, não no que de fato realmente importa, mas no desgaste, no sobrepeso, na improdutividade, não está trabalhando muito, mas não está chegando no resultado. Presta bem atenção, porque se a gente entende que a gente precisa ter líderes emocionalmente estáveis, isso vai criar uma empresa muito mais produtiva, muito mais focada. E é esse o coração da produtividade emocional. É você entender os aspectos dessa liderança. E o que muda no cenário do empresário de fato, né? Quando ele desenvolve, quando ele investe na produtividade emocional. Quando o líder ele aprende a regular as suas emoções, tudo vai se transformar. As decisões elas vão ficar muito mais rápidas e mais assertivas. A comunicação ela vai ficar muito mais clara e sem desgaste. A priorização volta a ser a estratégia e a priorização não é emocional. A mente deixa de operar em modo ameaça, o nível de energia vai aumentar e com ele a capacidade de inovar, de atribuir, de dar atenção no que realmente importa. Porque produtividade emocional, ela não é frescura, ela não é um soft, ela é uma estratégia de crescimento viável sendo adotado pelas maiores empresas. Então, vamos pensar agora num framework prático para você conseguir aplicar amanhã. Eu quero que você eu quero te entregar de fato um método simples, poderoso, para você iniciar a sua produtividade emocional. Primeira coisa que você vai fazer é um escaneamento emocional diário. Você vai se perguntar: o que eu estou sentindo? Isso está afetando a minha clareza? Porque sem consciência não existe gestão. Segundo ponto, você vai ter pausas de recalibração. O que é isso? A cada 2 ou 3 horas, você vai parar 90 segundos para respirar fundo, profundamente. Isso vai ser o suficiente para você tirar o seu cérebro do modo reação. Terceiro ponto, você vai ter decisões em camadas. Antes de você decidir, você vai se perguntar: isso é fato ou emoção? Estou decidindo para resolver o problema ou para aliviar uma sensação? Quarto ponto são os rituais de fechamento do dia. Lista 3 avanços reais e 3 ruídos emocionais para limpar, tá? Amanhã, para limpar o teu amanhã. Ajuda a você não levar a empresa para a cama. Quinto ponto, blindagem emocional estratégica. Horários onde você vai definir que você não vai olhar, por exemplo, o WhatsApp. Momentos de silêncios, limites claros. Líder sobrecarregado é igual a empresas sobrecarregadas. Isso que eu acabei de fazer com você vai dar clareza, limpeza e vai ajudar você de fato a prosperar, de fato a ser assertivo na condução da sua empresa. Porque produtividade sem inteligência emocional é apenas sobrecarga. Produtividade com estabilidade emocional é crescimento real. A próxima fronteira da performance está em não fazer mais, mas fazer assertivamente. Está em se sentir melhor para decidir melhor. Porque líderes que dominam a produtividade emocional sempre crescem e crescem muito mais rápido. Meu nome é Nathalie Azevedo. Se você acredita que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, divulga, seja um agente transformador da realidade de outras pessoas. Deixa aqui teu comentário e sugestão de tema para que a gente venha trabalhar com você no detalhe e fazer impacto sobre a sua vida, fazer impacto sobre a sua empresa, te dar conceitos e conteúdos
que de fato façam você mudar o seu ponteiro e você consiga prosperar, ser abundante, que você consiga conduzir a sua empresa da melhor forma. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.